Em outono, Começa apresentando o caso, vamos lá. caso 5, senhorita Elizabeth Bonnet. Freud está sentada. Não, isso aí eu já não foi. No outono de 1892, um médico conhecido de Freud pediu que examinasse uma jovem de 24 anos que vinha sofrendo há mais de 2 anos de dores nas pernas e tinha dificuldade em andar. Ao fazer esse pedido, acrescentou que julgava tratar-se de um caso de histeria, embora não houvesse nenhum vestígio das indicações habituais dessa neurose. Disse conhecer ligeiramente a família e que, nos últimos anos, ela tivera muitos infortúnios e pouca felicidade. Primeiro, o pai da paciente morrera. Em seguida, a mãe tivera que submeter-se a uma séria operação da vista e, logo depois, uma irmã casada sucumbira a uma afecção cardíaca de longa duração após o porteiro. De todas essas dificuldades, todos os cuidados dispensados aos enfermos, a maior parcela recaía sobre a paciente. Conte-me tudo sobre as dores. Tenho grande dor ao andar, e de me cansar rapidamente ao andar e ao ficar em pé, o que depois de um curto intervalo tenho que descansar, o que diminui as dores, mas não as elimina inteiramente. A dor é de caráter indefinido, uma área bastante grande e mal definida da superfície anterior da coxa direita, a partir da qual ela se irradia com mais frequência e onde atingiram sua maior intensidade. Nessa região mostrada pela paciente, a pele e os músculos são também particularmente sensíveis à pressão e aos beliscões. A hiperalgia da pele e dos músculos não se restringia a essa região, mas podia ser observada mais ou menos em toda a extensão das duas pernas. Freud observa que uma paciente que sofre de dores orgânicas, a menos que além disso seja neurose, as descreverá de forma definida e calma. Dirá, por exemplo, que são dores lancinantes, que ocorrem a certos intervalos e que se estendem deste lugar para aquele e que lhe parecem ser provocados por uma coisa ou outra. Por outro lado, quando o neurastênico descreve suas dores, dá a impressão de estar empenhado em uma difícil tarefa intelectual que ultrapassa em muito suas forças. Suas feições se contraem e se deformam, como se ele estivesse sob a influência de uma festa angustiante. A voz torna-se mais aguda e ele luta por encontrar o meio de expressão. Rejeita qualquer descrição de suas dores propostas pelo médico, mesmo que ela depois se revele inquestionavelmente adequada. Percebe que ele é da opinião que a linguagem importa demais para que ele encontre palavras para descrever suas sensações e de que essas sensações são algo único e até então desconhecido, do qual seria inteiramente impossível dar uma descrição completa. Por esse motivo, ele jamais se cansa de acrescentar novos detalhes sem cessar. E quando é obrigado a parar, com certeza fica com a convicção de que não conseguiu se fazer entender por ela. Tudo isso porque as dores atraíram toda a atenção deles a ela. A senhorita Bonnet comportava-se de forma inteiramente oposta. E somos levados a concluir que, já que ela ainda assim atribuía importância suficiente a seus sintomas, sua atenção devia estar em outra coisa, da qual as dores eram apenas um fenômeno acessório, provavelmente, portanto, em pensamentos e sentimentos que estavam vinculados a ela. Freud pensa que era
seu corpo se dobrava mais rápido. Nenhum desses movimentos era muito exagerado, mas era distintamente observado. E isso só podia ser conciliado com o ponto de vista de que seu distúrbio histérico, de que o seu estímulo toca uma zona esterogênica. Sua expressão facial não se ajustava à dor, evidentemente provocada pela delicadeza do músculo e da pele. Provavelmente se harmoniza mais com o tema dos pensamentos que jaziam ocultos por trás da dor, e que é despertado nela pela estimulação das partes do corpo associadas com esses pensamentos. Foi observado repetidamente expressões de significado semelhante em casos incontestáveis de histeria, quando se aplica um estímulo às zonas hiperalistéricas. Os outros gestos da paciente eram, é claro, indícios muito leves de um ataque histérico. Dessa maneira, promove uma ligeira melhora. Em especial, ela parece gostar muito dos choques dolorosos produzidos pelo aparelho de autoproteção. Quanto mais fortes eles são, mais parece afastar suas próprias dores para o segundo plano. E após 4 semanas de presença no tratamento, Freud propôs a ela outro método, que ele dá algumas explicações sobre o comportamento e modo de ação. Obtive rápida compreensão e pouco resistência. Quando se inicia um tratamento catártico dessa natureza, a primeira pergunta que se faz é se a própria paciente tem consciência da origem e da causa precipitante de sua doença. No caso afirmativo, não se faz necessária nenhuma técnica especial para prevenir e reproduzir a história de sua doença. O interesse que o analista demonstra pela paciente, compreensão que lhe permite sentir e as esperanças de recuperação que lhe dá, tudo isso faz com que a paciente se decida a revelar seu segredo. Desde o início pareceu provável que a senhorita Elizabeth estivesse consciente da causa de sua doença, e o que aguardava na consciência fosse apenas um segredo e não um corpo estranho. Esse processo consiste em remover o material patogênico camada por camada, e gostávamos de compará-lo à técnica de escavar de cidade soterrada. Começa por fazer com que a paciente compre o destaque e anota cuidadosamente os pontos em que alguma sequência de pensamentos permanece obscura ou em que algum elo da cadeia causal parece estar faltando. Depois penetrar em camadas mais profundas de suas lembranças nesses pontos, realizando uma investigação sobre hipnose ou utilizando alguma técnica semelhante. Sou a mais jovem de 3 filhas. Era eternamente apegada aos meus pais. Por minha mãe ser doente, mais ao meu pai. Como um amigo para meu pai. Eu estou descontente em ser mulher. Tenho planos ambiciosos. Eu quero estudar, receber educação musical. Eu fico indignada com a ideia de ter que sacrificar as minhas inclinações, a minha liberdade de opinião pelo casamento. Mudamos para a capital e um dia meu pai foi levado inconsciente para casa. Um edema pulmonar. Durante 18 meses eu fiquei junto ao seu leito de doente. O início de minha doença deve ter se relacionado com esse período de desvaneio. Só 2 anos após o falecimento do meu pai foi que me senti doente e fiquei impossibilitada de andar por causa das dores.
Com a morte do meu pai, toda a minha atenção foi dirigida para minha mãe. Um ano depois, minha irmã mais velha casou-se com um homem bem dotado e dinâmico. Depois veio o casamento da minha segunda irmã. O meu segundo cunhado, ele era do nosso agrado e o seu comportamento me fez reconciliar-me com a instituição do matrimônio e com a ideia dos sacrifícios que esse implicava. Minha segunda irmã teve um filho, eu tenho muito carinho por ele. Mas nesse momento, nesse mesmo ano, foi diagnosticado que minha mãe tinha que ser operada da vista. E a minha primeira irmã se mudou. Minha mãe operou e deu tudo certo. Aí, nossa família foi para uma estação de veraneio, para descansar de todo aquele sofrimento do luto. Foi aí que as dores começaram. Alguns dias antes, ela saíra para dar um longo passeio. Na verdade, uma caminhada que durou meio-dia, qual ela relacionou com o aparecimento das dores, de modo que foi fácil adotar o ponto de vista de que Elizabeth primeiro ficara cansada demais e em seguida se resfriara. Fui aconselhada pelo médico a fazer hidropático em Jersey e viajei para lá com minha mãe. Mas minha segunda irmã ficara grávida novamente e fomos chamadas de volta pelas notícias de que ela se achava acamada e em estado gravíssimo. Seguimos a viagem angustiante. Durante a viagem, fui atormentada não só pelas dores, como também pelas expectativas sombrias. Quando chegamos à estação, houve sinais que nos levou a temer o pior. E ao entrar no quarto da minha irmã, tivemos certeza de que havia chegado tarde demais para nos despedirmos da minha irmã viva. Sofri não só a perda dessa minha irmã, a quem amava ternamente, mas quase na mesma medida com os pensamentos provocados pela morte dela e pelas mudanças que esta acarretou. A partir dessa época, os pensamentos de Elizabeth se ocuparam ininterruptamente com a sombria reflexão de quando, para variar, as raras condições para o casamento dele tinham sido preenchidas, essa felicidade chegara a um terrível. Além disso, ela viu mais uma vez o colapso de tudo o que desejara para a mãe. O cunhado viúvo ficou inconsolável e afastou-se da família da esposa. Como ele também recusava deixar a criança, que era o único legado da esposa morta, sob a tutela das duas mulheres, deu-lhes a oportunidade pela primeira vez de acusá-lo de crueldade. Continuando a análise, Freud convicto que os níveis mais profundos de sua consciência proporcionariam uma compreensão tanto das causas como dos determinantes específicos dos sintomas histéricos, recorreu ao expediente de aplicar-lhe a pressão na cabeça. Realizou isso, instruindo o paciente para lhe informar com fidelidade tudo o que aparecesse em sua imaginação ou de que se lembrasse no momento da pressão. Eu pensei na noite em que o jovem me acompanhou até minha casa, depois de uma festa, da conversa que tivemos, dos sentimentos em que voltamos para casa a fim de ficar à cabeceira do meu pai enfermo. Essa primeira menção ao rapaz abriu uma nova corrente de representações cujos conteúdos atraíram gradativamente. Tratava até aqui de um segredo, pois ela não havia contado a ninguém, exceto um amigo comum, suas relações com esse rapaz e as esperanças ligadas a ela. Infelizmente, ele era pouco mais velho do que ela e ainda estava longe de poder sustentar-se. Mas ela estava firmemente determinada a esperar por ele. Mas ao chegar tarde em casa, nesse estado de espírito abençoado, constatei que meu pai sofrera uma piora e me recriminei amargamente por ter sacrificado tanto tempo à minha própria diversão. Após a morte do meu pai, o jovem se afastou por sinal de respeito ao meu pesar. O curso de sua vida levou-o, então, a outros rumos.
Freud analisa que as causas de suas primeiras dores histéricas no contraste entre os sentimentos de alegria que ela se permitira ter naquela ocasião e o agravamento do estado dos pais que deparara ao voltar para casa constituiu um conflito, uma situação de incompatibilidade. O resultado desse conflito foi que a representação erótica foi recalcada para longe da associação e o afeto ligado a essa representação foi utilizado para intensificar ou reviver uma dor física que estivera presente simultaneamente ou pouco antes. Assim, tratava-se de um evento do mecanismo de conversão, com finalidade específica. Já as dores, Freud julgou seguro presumir que, de fato, elas haviam surgido sem nenhuma causa psíquica e eram uma afecção reumática branca. Era nesse lugar que seu pai costumava apoiar a perna todas as manhãs, quando ela renovava a atadura em torno dela, pois estava muito inchada. Pude estabelecer que esse distúrbio orgânico foi um modelo copiado em sua histeria posterior. Freud verificou que sua perna direita doía durante a hipnose quando a discussão versava sobre os cuidados que ela dispensara ao pai e filho, ou sobre suas relações com o namorado da mocidade, ou sobre outros acontecimentos que se enquadravam no primeiro período de suas experiências patogênicas. Por outro lado, a dor surge na outra perna, à esquerda, tão logo provocava uma lembrança relacionada com a irmã morta ou com os dois cunhados. Em suma, com uma impressão proveniente da segunda metade da história descoberta. Entre os episódios que pareceram ter tornado doloroso o andar, um recebeu destaque especial para Freud. Um passeio que ela fizera na estação de água, em companhia de várias outras pessoas, que teria sido longo demais. O cunhado da segunda irmã primeiro disse que ficaria com a esposa, mas depois resolveu juntar-se ao grupo por causa de Elizabeth. Me conte quando sentiu a dor pela primeira vez. Foi quando eu fui passear na estação de veraneio, que houve o aparecimento das dores, pois eu fiquei muito cansada. Eu não me lembro de tê-las antes disso. Acho difícil ter tido dores antes, porque se a tivesse, não teria feito uma caminhada tão longa. Acho que foi o contraste entre a minha solidão e a felicidade conjugal da minha irmã enferma. E suas dores ao sentar? Ocorreu alguns dias depois, quando minha segunda irmã e meu cunhado já haviam ido embora. Estava inquieta e ansiosa com os pensamentos. Gostaria de ser tão feliz quanto a minha irmã. A partir daí, as dores surgiram de caráter definitivo e permanente. Nessa época, as dores ao andar ou ao ficar em pé eram aliviadas ao deitar. E quando fiquei sabendo da doença da minha irmã, deitar já não aliviava as dores. Para Freud, os mecanismos psíquicos de simbolização não exerceu um papel importante na senhorita Elizabeth Monet. Não criou sua abasia, quer dizer, a dificuldade ao andar. Mas tudo contribui para mostrar que a abasia, que já estava presente, recebeu assim um reforço considerável. Por conseguinte, essa abasia, na fase de desenvolvimento em que a encontrei, devia ser igualada não só a uma paralisia funcional baseada em associações psíquicas, mas também a uma paralisia baseada na simbolização. Quando Freud pressionava a cabeça, notou em primeiro lugar que o método só falhava quando ele encontrava Elizabeth alegre e sem dor, e nunca quando ela se sentia mal. Em segundo lugar, reparou que muitas vezes ela fazia essas afirmações de não ter tido nada, depois de deixar passar um longo intervalo durante o qual, não obstante, a expressão sempre preocupada no seu rosto traía o fato de haver um processo mental em curso. Conseguiu pensar em dois motivos para esse envolvimento. Ou ela estava se dando a ideia que não tinha nenhum direito de fazer, com o pretexto de que não era suficientemente
resposta irrelevante à pergunta que lhe fora formulada. Ou estava visitando dirigi-la por achá-la muito desagradável de contar. Passou a agir, portanto, como se estivesse inteiramente convencido da confiabilidade da técnica. Freud não aceitava mais a declaração de que nada lhe havia ocorrido e assegurava a ela que algo devia ter acontecido. Quero te informar que toda vez que pressiona a sua cabeça, sua obrigação é de ser inteiramente objetiva e dizer o que lhe vier na cabeça, quer ser apropriado ou não. Sei muito bem que algo lhe ocorreu e que está ocultando de mim. Você jamais se livrará de suas dores enquanto esconder qualquer coisa de mim. Ao insistir dessa maneira, Freud conseguiu que, a partir dessa época, a pressão sobre a cabeça jamais falhava, onde extraiu dessa análise uma confiança literalmente irrestrita da técnica. No curso desse difícil trabalho, começou a atribuir maior importância à resistência obedecida da paciente, na reprodução de suas lembranças e a compilar cuidadosamente as ocasiões em que era particularmente singular. Nesta fase do tratamento, a paciente se sentiu melhor, fora mentalmente aliviada e agora era capaz de esforços bem-sucedidos, mas suas dores não tinham sido eliminadas, repetindo-se de tempos em tempos, com toda a sua antiga gravidade. Esse resultado terapêutico completo correspondia a uma análise completa. Um dia, enquanto Freud trabalhava com a paciente, houve passo de um homem na sala contígua com uma voz agradável que parecia estar formulando alguma pergunta. A paciente levantou-se de imediato, pediu para interromper os trabalhos, mas não queria. Ela tinha ouvido o cunhado chegar e perguntar por ela. Até esse momento, ela estivera livre de dor, mas, após a interrupção, sua expressão facial e seu andar traíram o súbito surgimento de dores agudas. Minha suspeita foi fortalecida por esse fato e decidi a precipitar a explicação decisiva. O que aconteceu na primeira vez que surgiram as dores? Foi um passeio que fizemos na estação de veraneio. Minha segunda irmã persuadiu meu cunhado a nos acompanhar, por achar que isso me daria prazer. Eu permaneci na companhia dele durante todo o passeio. Falamos sobre todos os assuntos, até os mais íntimos. Eu descobri, em completo acordo com tudo que ele dizia, e o desejo de ter um marido como ele. Então, alguns dias depois, na manhã, após a partida da minha segunda irmã e do meu cunhado, quando eu fui ao local que tinha uma vista bonita e que fora o preferido no passeio do meu cunhado, ali sentei e chorei mais uma vez, e desfrutar a felicidade pouco da minha irmã, e encontrar um marido que soubesse cultivar o meu coração, como meu cunhado cultivara o dela. Senti dor ao levantar, mas essa passou mais uma vez. Foi somente à tarde, depois de ter tomado banho quente, que as dores irromperam e nunca mais livrei-me delas. Lembro da ansiedade com que guardava cada carga e, finalmente, das más notícias sobre minha irmã, da longa espera do anoitecer, que foi o primeiro momento em que pudemos partir de Gassen e, então, da viagem, feita numa torturante incerteza e da noite insônia. Tudo isso acompanhado por um violento aumento das dores. Lembro que meu cunhado não estava lá para nos receber, que ficamos diante da cama olhando para minha irmã morta. Nesse momento, terrível certeza de que a minha irmã amada estava morta, sem ter visito a Deus e sem eu ter que tivesse aliviado os últimos dias com os meus cunhados, naquele exato momento, outro pensamento atravessou minha mente. Agora ele está livre novamente. Eu posso ser a sua esposa. Tudo ficou claro então. Os esforços do analista foram finalmente recompensados. Os conceitos de Richard
rapidamente oferecido. A reprodução das cenas que atuaram de forma dramática corresponderam, na verdade, à energia com que a representação incompatível foi expulsa de suas associações. O período que se seguiu, porém, foi árduo para a Marisa. O resgate dessa representação recalcada teve um efeito devastador sobre a pobre moça. Ela chorou alto. Quer dizer que durante todo esse tempo você estava apaixonada pelo seu cunhado? Eu estou com dores terríveis. Isso não é verdade. Você me induziu a isso. Isso não pode ser verdade. Eu não sou capaz de tanta maldade. Jamais me perdoarei por isso. Não somos responsáveis pelos nossos sentimentos e pelos nossos comportamentos. Você mostra que você tem caráter, tem dignidade, tanto dito que você tem essas dores no corpo. Isso mostra o quanto você sente desconfortável por ter esse sentimento em relação ao seu cunhado. Ao vasculhar as primeiras impressões de suas relações com o cunhado do casal, o início dos sentimentos por ele e ela não estiveram conscientes. Aí deparou com todos os pequenos sinais e impressões premonitórios a que uma paixão plenamente desenvolvida confere tanta importância em retrospectiva. Na primeira visita que fizeram à família, ele a confundira com a moça com quem iria casar e a cumprimentar antes da irmã mais velha, de aparência bastante insignificante. Certa noite, os dois conversaram com tanta animação e pareciam dar-se tão bem que a noiva os interrompeu, num tom parcialmente sério, com a seguinte observação: a verdade é que vocês dois se ajustariam de maneira esplêndida. De outra vez, uma peça que ninguém sabia do noivado dele, falava-se do rapaz e uma senhora criticou-lhe o defeito físico, que indicava que ele tivera uma doença óssea na infância. A própria noiva ouviu isso tranquilamente, mas Elizabeth inflamou-se e defendeu a simetria do físico de seu futuro cunhado com um zelo que ela própria não pôde compreender. À medida que foi trabalhado nessas lembranças, tornou-se claro para Elizabeth que seu sentimento afetuoso pelo cunhado estivera latente por muito tempo. Talvez mesmo desde que o conhecia, ficava escondido todo aquele tempo atrás da máscara de uma mera afeição fraterna, que seu senso familiar, muito desenvolvido, permitia-lhe aceitar como natural. Esse processo de abstração certamente lhe fez muito bem. Com essa finalidade em mente, Freud providenciou uma entrevista com a senhora Bowen. Pediu à mãe dela que, a partir daquele momento, contasse a Elizabeth tudo o que ela precisava saber, que o futuro lhe desse a oportunidade de descarregar sua mente. Por exemplo, a Freud já viveu igual. Freud também estava naturalmente ansioso para saber que possibilidade haveria do desejo da moça, do qual ele agora se consciente de sua felicidade. Aqui as perspectivas eram menos favoráveis. A mãe contou que há muito adivinhara os sentimentos de Elizabeth pelo rapaz. Embora não soubesse que esses sentimentos já existiam quando a irmã era viva. Ninguém que visse tudo junto, embora na verdade sua voz ouvisse raramente, poderia duvidar da ânsia da moça que lhe agradava. Mas isso, nem ela, a mãe, nem os conselheiros da família eram muito favoráveis ao casamento. A saúde do rapaz não era nada boa. Ele vivera um novo golpe com a morte da esposa amada. Também não era nada certo que o estado mental dele já se houvesse recuperado o bastante para que ele fizesse um novo casamento. Talvez fosse por isso que ele se comportava com tanta reserva. Talvez também estivesse incerto da corrida que poderia ter e desejar executar os colocados, provavelmente sem recursos. Em vista dessas discussões e muitos lados, era improvável que a solução pela qual ansiava Elizabeth viesse ao problema. Freud encorajou a enfrentar com calma a incerteza sobre o futuro, que era impossível dissipar. Mas a essa altura, a aproximação do verão tornou-se urgente e encerrasse a nada. O estado da paciente estava de novo melhor. E não se falara mais de suas dores desde que começaram a investigar as causas. Ambos tinham a sensação de haver chegado ao fim, embora ele dissesse a ele mesmo que a abdicação do amor que ela havia recuperado por tanto tempo não se realizava no casamento.
considerando nada, visto que a solução de suas dificuldades se gostaria de